Heróis contra a Dengue TV. Olá, bem-vindos ao nosso segundo episódio do HCD TV. Hoje vamos conversar com o WMP. Fiquem ligados. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Silvestre. Eu queria falar um pouco mais sobre o World Mosquito Program, o WMP Brasil. Nós trazemos uma solução inovadora no controle das arboviroses transmitidas pela Aedes aegypti. A gente atua de uma forma bem diferente. Após algumas ações de engajamento comunitário e comunicação, de fato de mobilização e envolvimento da população, a população ela aprova a liberação de mosquitos. Então a gente sempre controlou os mosquitos, a gente sempre matou os mosquitos. O WMP ele libera mosquitos, então essa é a primeira forma diferente que a gente traz para o Brasil. Esse mosquito que a gente libera, ele tem dentro dele uma bactéria chamada Wolbachia, que sabidamente é capaz de impedir a transmissão dos vírus que esse mosquito transmite. Então, se um Aedes aegypti com Wolbachia pica uma pessoa que tem dengue, zika, chikungunya no seu sangue, essa fêmea de mosquito não se infecta e, portanto, ela não passa esses vírus para outra pessoa. Então, a nossa forma de atuação é diminuir a transmissão local dessas doenças. Então, com liberações semanais programadas, a gente substitui a população de mosquitos de um local por uma que tenha Wolbachia e não transmita a doença. Então, de fato, o mosquito continua vivendo conosco, ele continua existindo, mas ele precisa continuar sendo controlado. Então, qual é a ideia do WMP? Precisamos fazer tudo o que fazemos para eliminar o mosquito, continuar fazendo, tanto a população quanto o poder público. Mas a gente traz uma forma complementar, que é essa liberação de mosquitos, como eu falei para vocês, que é: se o mosquito conseguir sobreviver ao controle que a gente faz, que ele tenha Wolbachia e ele não consiga transmitir doença. Oi, meu nome é Milena Olímpio, eu faço parte do projeto Heróis contra a Dengue junto com a Escola Marquês de Maricá. E esses dias eu estava vendo uma pesquisa no site da WMP que falava sobre o método Wolbachia. E eu fiquei com uma dúvida, que é se um mosquito que recebeu o método Wolbachia picar uma pessoa, pode ser prejudicial à saúde dela? Oi Miranda, tudo bom? Você perguntou se o mosquito com Wolbachia, se ele picar uma pessoa, vai ser prejudicial àquela pessoa. Na verdade não, porque a Wolbachia ela vive dentro de células do mosquito. E quando o mosquito pica ali, ele solta uma saliva, né? Que é uma não tem célula nessa saliva. O que tem só ali são proteínas que são inseridas ali quando na picada do mosquito. Então não tem como a Wolbachia sair nessa saliva e atingir a pessoa. Foi feito um estudo na Austrália de pessoas voluntárias que estavam alimentando a colônia, né? Lá na Austrália isso é permitido, colocando realmente o braço em cima de uma gaiola para poder alimentar os mosquitos. E eles já estavam alimentando por cerca de 2 anos para ver se com essa alimentação frequente, né, dos mosquitos, se estava tendo alguma formação de anticorpo, alguma coisa para salir para Wolbachia. Isso nunca foi detectado. Então, outra coisa que acontece também, a gente já é picado por mosquitos que têm a Wolbachia, como o Culex, que é o pernilongo comum, né? Esse pernilongo que faz barulho na nossa cabeça à noite, principalmente à noite em casa. Então ele tem a Wolbachia naturalmente e ele já nos pica, né, diariamente, isso não tem problema nenhum, tá bom? Obrigado. Olá, meu nome é Vitória Laís, estudo na Escola Escritor Minal Fernandes, moro na Maré e faço parte dos Heróis contra a Dengue. Hoje eu quero fazer uma pergunta. Quando e como foi descoberto a utilização do Wolbachia contra a dengue? E também inibe outras herboviroses? Olá, Vitória. A sua pergunta foi onde e quando foi descoberta, né, essa estratégia de usar a Wolbachia para controle de dengue e também de outras arboviroses, como dengue, zika, chikungunya, maiaro, são vários vírus que são transmitidos pelo mosquito. Foi um trabalho lá na Austrália em 2007, 2008. Eu tive a oportunidade de participar dessa descoberta. Então, um grupo do professor Scott O'Neill da Austrália, ele estava colocando a Wolbachia no Aedes aegypti, e quando eu cheguei, eu passei 2 anos e meio lá, parte do meu pós-doutorado, que eu fui estudar. Então
perguntar se o mosquito com a Wolbachia ele ia se tornar um grande vetor de dengue. E foi aí a descoberta, quando a gente fez, então, ter um mosquito com a Wolbachia e desafiou, né, colocou o vírus da dengue ali nesse mosquito, foi descoberto, então, que o mosquito pode bloquear o vírus. Então, foi uma descoberta muito importante. Outros grupos depois começaram a descobrir com outros vírus, né, como chikungunya. Aí depois, quando voltamos aqui para o Brasil e estabelecemos o projeto aqui, fizemos outros experimentos, por exemplo, na época da Zika, a gente estudou com Zika também, mostrou que também bloqueia o vírus da Zika. Mais recentemente, mostramos também para a febre amarela e o vírus da Maiaro. Então, vários grupos em outros laboratórios do mundo também têm estudado uma gama de vírus que a Wolbachia pode bloquear no mosquito, tá bom? Oi, meu nome é Ana Júlia e eu faço parte do Heróis contra a Dengue do Colégio Euclides da Cunha de Teresópolis e eu tenho uma pergunta para fazer para o WMP. Eu queria saber por que os ovos da fêmea sem a bactéria resultantes do cruzamento de um macho com Wolbachia não nascerão com a bactéria, sendo que terão o DNA dos dois? Porque se a fêmea tiver Wolbachia e o macho não, os filhotes nascerão com a bactéria. Mas por que se o macho tiver a fêmea não, eles não nascerão com a bactéria? Oi, Ana Júlia, você me perguntou sobre um fenômeno chamado incompatibilidade citoplasmática, que é o quê? Se o macho do mosquito com Wolbachia cruza com a fêmea que não tem no campo, essa fêmea ela se torna infértil. O que acontece ali? No macho, a Wolbachia é final de linha, então o macho não consegue transmitir a Wolbachia. E ela se associa nos gametas. Na hora que vai haver a junção dos gametas masculino e feminino, tem uma incompatibilidade ali que acontece e por isso não consegue então ter a fecundação apropriada, né, de uma forma certa daquele embrião para poder então produzir uma progenie, né, são os descendentes daquela fêmea. Por isso ela se torna infértil. É isso que acontece. Então é um fenômeno complicado, então tem ali vários mecanismos moleculares que acontecem, mas tem uma incompatibilidade entre o macho, e isso acontece nesse sentido. O macho com o Wolbachia ao tentar cruzar com a fêmea que não tenha. Então a Wolbachia manipulando a reprodução daquele ser vivo, porque ela não tem como ser passada pelo macho. Meu nome é Felipe Monteiro. Eu vim fazer aqui uma pergunta para vocês. Eu moro aqui na Complexo da Maré. Vim fazer uma pergunta para vocês. Se assim, tipo, os outros insetos, abelha, assim, insetos que voam, abelha, borboleta, se eles têm possibilidade de pegar o Wolbachia. Olá, Felipe. A sua pergunta foi se outros insetos podem pegar a Wolbachia. A Wolbachia, ela vive dentro de células. Então, se, por exemplo, um inseto que tem Wolbachia morre, a Wolbachia também morre. Ela não consegue viver fora das células. Na evolução, né, no tempo evolutivo da biologia, já acontecer algumas ocasiões a transferência da Wolbachia para um outro ser vivo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você sabe que tem insetos que predam outros insetos. Por exemplo, tem uma pequena vespinha que ela parasita uma larvinha de alguma espécie, que come folhas, por exemplo. E já aconteceu de que a Wolbachia dessa larvinha, que é outra espécie, passou, isso demora muito tempo em termos evolutivos, mas foi a mesma Wolbachia que está nessa larvinha tem no parasitoide. Então isso só ocorreu assim porque essa associação é muito íntima, muito dentro do mesmo organismo, né? O parasitoide ele mora ali dentro, ele vive ali dentro até matar o seu hospedeiro. Então por isso que teve essa transferência, a gente chama transferência horizontal, mas isso a gente pode contar nos dedos o que na natureza, eventos que ocorreram como esse. Dito isso,
a Wolbachia é muito comum na natureza. Então, borboletas, alguma espécie de abelhas, como você mencionou, pulga, gafanhoto, vários tipos de insetos, besouros. Por exemplo, tem aquele besourinho que vem um orgulho de feijão e de farinha, por exemplo. Se você checar lá, a gente fizer um teste ali, a Wolbachia está presente nesses insetos. Então é realmente muito comum no nosso dia a dia, tá bom? Olá, meu nome é Amanda Jamile, eu sou do projeto Heróis contra a Dengue, junto com a Escola Municipal Marquês de Maricá, e a minha pergunta para a WMP é: qual a diferença do vírus da chikungunya com o vírus da dengue? Olá, a diferença entre o vírus da dengue e da chikungunya é que eles são de famílias diferentes. Apesar de eles, quando atacam as pessoas, né, quando o vírus está na pessoa, causar sintomas semelhantes, como dor de cabeça, febre, dor no corpo, tem algumas coisas que são diferentes, depende também da pessoa. Por exemplo, chikungunya pode ter um grande efeito nas articulações, né? Então, o próprio nome diz que é aquele que se curva, porque a pessoa fica com muita dor nas articulações e isso pode acontecer por vários meses depois que a pessoa pegou a doença. Então, a diferença é que são vírus de famílias diferentes. Então, o chikungunya é um alfavírus e o vírus da dengue é um flavivírus. Então, é como você comparar, por exemplo, uma planta, uma goiabeira com uma bananeira. Então, são plantas de famílias diferentes. Mas os sintomas, alguns dos sintomas são parecidos na pessoa, tá bom? Oi, meu nome é Rafaela, eu sou aluna do Euclides da Cunha, participante do HCD Teresópolis, e eu queria saber se os mosquitos infectados pelo método Wolbachia, eles podem ocasionar algum desequilíbrio ou algum impacto no meio ambiente. Olá, Rafaela. A sua pergunta foi se os mosquitos com Wolbachia podem ocasionar algum tipo de desequilíbrio na natureza. E, na verdade, o impacto no meio ambiente, né? Na verdade, não tem nenhuma ainda sugestão de que isso possa acontecer. Por quê? A Wolbachia já está ali em vários insetos do mundo, já está presente na nossa vida, porque é muito comum na natureza. Inclusive mosquitos que estão também picando a gente há muito tempo, né? O pernilongo comum, aquele que pica a gente à noite, tem a Wolbachia há milhares de anos, né? Então isso já está ali. Então a Wolbachia já está presente na natureza. O que foi feito é que a Wolbachia foi inserida no Aedes aegypti, uma espécie que não tinha naturalmente essa bactéria. Então não há, e outra coisa, por exemplo, o Aedes albopictus, que é um mosquito que em alguns países pode transmitir as viroses, né? Ele no Brasil não é incriminado, mas ele às vezes ele usa o mesmo criadouro do Aedes aegypti. Então as larvas estão ali no mesmo ambiente, tanto de albopictus que tem a Wolbachia naturalmente, e o Aedes aegypti que não tem, no caso, antes de a gente fazer as liberações, eles estarem na natureza, e não há passagem da Wolbachia para outra espécie. Então, outra coisa que vocês podem também saber é que, como a Wolbachia vive dentro da célula, se o mosquito morre, ela também morre, ela não vive fora da célula. Por isso, então, a chance de ter um desequilíbrio no meio ambiente é muito menor nesse caso. Olá, meu nome é Arilane Maria, do projeto Heróis contra a Dengue, na Escola Marquês de Maricá. Eu tenho uma pergunta. A Wolbachia é uma bactéria que dá em 60% dos insetos, mas em quais insetos dão essa bactéria? Olá, Arilane. Você me perguntou quais insetos que tem Wolbachia. Na verdade, a gente tem vários estudos na literatura mostrando cerca de 40% até 70% de insetos do mundo que contém a bactéria. Então, vários grupos do mundo fizeram estudos, né? Então, coletaram mosquitos
insetos, borboletas, moscas, qualquer tipo de inseto, e verificaram no laboratório se eles têm ou não a Wolbachia. A gente fez um estudo aqui no Brasil em 3 cidades, no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte e lá de Manaus. Coletamos muitos insetos de diversas ordens, né, diversos tipos de insetos, e cerca de 60% estavam positivos para a Wolbachia. Entre eles borboletas, moscas, algumas espécies de mosquitos, pulga, abelha. Então vários tipos de insetos têm naturalmente, besouros também, naturalmente a Wolbachia. Mas apesar de algumas espécies de mosquitos terem, como o pernilongo, né, que é o Culex, o Aedes aegypti nunca foi encontrado na natureza contendo a bactéria. Então tá aí sua resposta. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Pedro, tenho 16 anos e sou aluno do projeto Heróis contra a Dengue aqui do Polo de Teresópolis. Sou também aluno do curso normal do Colégio Estadual Euclides da Cunha e tenho uma pergunta para vocês. Por qual motivo o vírus não se desenvolve dentro do mosquito que possui a Wolbachia? Obrigado. Olá, Pedro. Sua pergunta foi por que o mosquito, quando tem a Wolbachia, ele pode bloquear o vírus. Então vamos lá. A Wolbachia, ela fica dentro da célula, então é um endosimbionte, ela vive dentro das células. E aí o vírus, ele precisa, para se replicar, ele precisa entrar na célula para poder se replicar, usar o aparato da célula, e depois ele consegue sair e então se propagar e depois ser transmitido quando o mosquito for picar outra pessoa. Então o que acontece? Quando o vírus entra nessa célula e a Wolbachia está lá dentro, há uma competição por coisas que tem ali na célula que ambos precisam. Por exemplo, recursos celulares como colesterol, lipídios, coisas que eles precisam, a Wolbachia precisa e também o vírus precisa para poder então o vírus precisa para se replicar. E a Wolbachia, como já está ali primeiro, ela consegue então vencer, vamos dizer assim, essa batalha. Outra coisa que acontece em alguns trabalhos mostrando é que quando o mosquito contém a Wolbachia, ele está mais imune, né? A imunidade dele está mais aumentada, como se ele tivesse, vamos dizer assim, vacinado. E aí então ele pode, como ele está mais imune, né? Está com a imunidade mais alta, ele vem então consegue bloquear o vírus que ali entra, tá bom?